Opa! Que maravilha, hein? Estamos aqui mais uma vez, canal Tricolaço, para falar das coisas do São Paulo Futebol Clube. Copa do Brasil, né? Vamos lá, depois de Náutico 1, São Paulo 2. Muito bem. O São Paulo está ganhando jogos. Tudo bem que não é na sequência que a gente imaginou que deveria ser, né? E também não resolve os problemas do Campeonato Brasileiro, mas já está começando a ficar longe de ser aquele time que não ganhava, né? Que só empatava e não ganhava. Porque a gente tem 16 jogos completos agora, desde quando o São Paulo voltou à atividade após a eliminação no Campeonato Paulista. E aí nós temos, ainda não é a maioria, mas hoje nós temos 3 vitórias na Libertadores da América, 2 vitórias no Campeonato Brasileiro e 2 vitórias no Campeonato Paulista. Então são 7 vitórias, uma derrota para o Palmeiras e mais 7 empates. Então já igualou no número de empates. É isso mesmo? Peraí, são... Não, peraí, falei bobagem, peraí. São 2 vitórias, são 3 vitórias na Libertadores, 2 no Brasileiro, 5. E 2 na Copa do Brasil, 7. Certo? O São Paulo perdeu para o Palmeiras, 8. E o São Paulo empatou na Libertadores 2 vezes, 10. E empatou no Campeonato Brasileiro 6 vezes. Ah, não, então tá certo, é isso mesmo. Tá? São 8 empates, não 7. Eu falei errado. São 8 empates. Então, a diferença agora de empate para vitória é apenas 1. Né? Houve um momento que o São Paulo tinha 4 empates e nenhuma vitória. Isso no Campeonato Brasileiro. Depois ganhou na Libertadores da América em termos de números absolutos de vitória nesse período. Então ainda é um número menor, mas já é um número mais satisfatório. Então, e é importante ganhar jogos. É importante ganhar jogos em sequência. Então São Paulo ganhou o jogo no sábado e ganhou um jogo hoje. Né? Importante para a sua tentativa, mais uma, de evolução. Bom, São Paulo está classificado para as oitavas de final da Copa do Brasil. Agora começa, mais ou menos, uma discussão em torno daquela história do vídeo de ontem. Quem não viu, assista aqui no canal. Uma reflexão a respeito dos 3 torneios que São Paulo disputa, se ele deveria largar algum. E, naturalmente, as pessoas tendem a achar que se tiver que abandonar alguma coisa, e entenda-se, por abandonar, entenda-se, quando for fazer a disputa e tiver que escolher entre um e outro, por exemplo, colocar um time em reserva no campeonato que se entende menos importante. A Copa do Brasil, por exemplo, é o que a maioria acha menos importante. Então, por exemplo, vai pegar entre aspas, o Fluminense, joga com o time em reserva. Não para perder. Vai jogar a Vera, vai jogar para valer, mas vai jogar com um time menos pesado. Né? Ai, que sono! Assim você concentra esforços maiores no que realmente importa para o clube hoje, que é Campeonato Brasileiro e Copa Libertadores da América. Agora, se há um foco que deve ser dado à Copa do Brasil, então ok, sem nenhum problema. Só como eu disse ontem, não podia ser eliminado pelo Náutico. Não por ser o Náutico, não tem nenhuma diminuição do Náutico aqui. Era também pela construção do placar. O São Paulo entrava no jogo de hoje vencendo a disputa. Tomar uma inversão de placar hoje seria uma vergonha absoluta para um time que hoje tem sua grandeza e tal, mas que hoje está na Série C. Né? Só por isso. Agora vamos para as oitavas e a probabilidade de termos um adversário maior é muito grande. CSA passou, né? Eliminou o Grêmio dentro da Arena, em Porto Alegre, e é um time com menor peso classificado já para as oitavas de final. Mas eu acredito que todos os outros maiores devem passar. O Santos tem que tomar cuidado, e aí teríamos a dupla de Maceió, né? Nas oitavas, seria interessante se os dois caíssem um contra o outro, inclusive. Clássico
estadual seria bem interessante de ver. Então é isso que tem pela frente. Com relação ao jogo de hoje, ficou uma impressão positiva no seguinte sentido. Foi das últimas atuações de São Paulo, uma das melhores. Onde o time esteve mais leve, mais tranquilo em campo, mais convicto do que estava fazendo. Com 3 minutos fez um gol, seguiu administrando a partida, seguiu agredindo o Náutico, buscando mais gols, tentando ampliar o placar cedo. O São Paulo só caiu um pouco de produção depois da expulsão burra do Ferrarese, burra em vários sentidos, né? Ele entrou com um carrinho desproporcional no jogador do Náutico, perto do árbitro. Ele fez isso no meio de campo, na intermediária de ataque, e sem necessidade de fazer. E agora o São Paulo fica sem ele para a próxima partida da Copa do Brasil. Isso é a parte mais séria da história. E depois que o Ferrarese saiu, o time caiu de produção, assim, não ficou horrível, não ficou ruim, mas a dinâmica piorou um pouco, o ímpeto diminuiu um pouco. As chegadas ao ataque foram um pouco mais raras, ainda que continuassem acontecendo. Ainda assim, o São Paulo jogou melhor que em outras oportunidades, mas menos do que havia jogado até aquele momento da partida. Bom, vai para o intervalo. O Náutico estava fazendo um jogo muito bom também, diga-se de passagem, mas evidentemente um jogo preocupado em fazer pressão para cima do São Paulo, que deixava o espaço aberto. No segundo tempo, o Náutico se reforçou para vir para cima do São Paulo com mais força e acabou conseguindo fazer uma pressão durante um tempo, com o São Paulo tendo dificuldade de. Eu tô deixando a boca abrir hoje, porque outro dia eu segurei na hora do sono aqui, eu durmo cedo, acordo muito cedo. E aí, rapaz, me deu um birinate aqui, fiquei meio pancada. Mas assim, o torcedor reclama, né, de um jeito do São Paulo atuar, que o São Paulo recua e chama o adversário. Na verdade, o São Paulo até recua e chama o adversário, mas o recuo não é para chamar. O São Paulo adota uma postura estratégica para atrair o adversário e montar o contra-ataque. O problema é que o contra-ataque está sendo muito mal executado. Normalmente, o São Paulo perde a bola de novo na segunda passada. Ou seja, quando chega na linha de meio de campo, perde, aí o time que está na pressão continua pressionando. Só por isso. Mas depois o time começou a acertar de novo, especialmente depois da entrada do Rodriguinho e do Rian também, e chegou até o segundo gol. Após o segundo gol, aí a coisa ficou muito mais tranquila de novo. Ainda assim, o Náutico fez o gol dele, numa jogada que é muito curiosa, porque ela começa com o erro do Cedric de novo. Um erro assim, eu vou tentar trazer pela memória. O Cedric foi responsável por uma falta contra o Libertad na quarta-feira passada na Libertadores da América. Falta essa que originou o gol do Libertad contra o São Paulo. Só que, eu estou dizendo falta marcada, porque eu acho que não foi falta aquele dia. Aquele dia eu acho que ele tem um encontrão com o jogador do Libertad. O cara se joga, para mim ele se joga absurdamente, e o árbitro dá falta. Hoje teve falta mesmo do Cedric no lance. Na mesma região do campo, não pode fazer falta ali. Não pode fazer falta ali. E isso originou o gol do Náutico, mas já estava 2-0 para o São Paulo. O Náutico ali ia precisar ainda, depois do gol, fazer mais 3. Então, tem que fazer mais 2 para levar para os pênaltis, quer dizer, e já era final de jogo, era uma condição muito difícil. Mas só para provar que esse time não desiste, né? Ele continua em cima. E o São Paulo também se organizou muito mal na hora de marcar. Tanto é que gerou uma dúvida de impedimento que não existiu, porque quem estava trabalhando dentro da área de São Paulo não ficou atento ao movimento para deixar o jogador do Náutico impedido por ali, por isso que ele conseguiu fazer o gol. Bom, agora é olhar para o Mirassol no Campeonato Brasileiro, no Morumbi. Esse é mais um daqueles da obrigatoriedade de vencer. O São Paulo tem que ganhar. Tem que ganhar. Senão arrisca voltar de novo lá para a parte de baixo da tabela. E aí tem que ir o melhor time possível
para depois que construir o resultado, eventualmente ser trocado. Aliás, um puxão de orelha no Zubeldia hoje. O time não precisava ser o titular, dentro das possibilidades do São Paulo, claro, porque tem muita gente faltando. Esse é basicamente o time titular do São Paulo. E ainda por cima gerou uma situação de desgaste desses jogadores ditos principais. Por exemplo, os caras jogou o jogo todo praticamente. Né? O Alisson mais uma vez estava em campo. O próprio André Silva estava em campo de novo. Jogadores que precisam descansar. E pela qualidade do jogo do Rian, por exemplo, depois que ele entrou hoje, dá para ver que você tinha quem utilizar numa eventual substituição. E se era para dar descanso, era hoje, porque contra o Mirassol não dá para dar descanso. Não dá. É jogo traiçoeiro, porque é dentro do Morumbi contra um time teoricamente mais fácil, quando é assim, a soberba vem e as coisas podem dar errado. Mas eu acho que não dá não. Bom, agora é aguardar a próxima fase da Copa do Brasil. Primeiro desafio respondido com louvor por aqui. Vamos lá. Notas de Rafael. Acho que quando precisou foi bem, nota 7,5 para ele. Ferrarese. Cara, até pelo tipo de falta que ele fez na expulsão, tem que levar nota 0, né? Pô, como é que você dá um carrinho na intermediária de ataque na frente do árbitro pegando a canela do adversário? Você quer ser expulso? Tem aposta no teu nome para cartão vermelho, Ferrarese? Porque não é possível, cara. Né? Vai ficar com 0 hoje, mesmo tendo começado o jogo bem. O Arboleda fez grandíssima partida, nota 8 para ele. Como é bom o Arboleda, né? E como é bom o Alan Franco, né? Pô, de zagueiro o São Paulo realmente vai bem. Então, vamos dar uma nota, dei a nota 8 para o Arboleda, para o Alan Franco 7,5. Cedric Soares, pouco abaixo do que pode dar e já deu para esse time, mas de novo, me chama sempre a atenção a seriedade desse cara, como ele leva o jogo a sério, mesmo que ele não esteja tão bem como hoje. Vai levar uma nota 6,5, vai melhorar, com certeza, mas é admirável ver a postura que ele tem dentro de campo. Alisson, que de novo foi para campo, de novo jogou quase o jogo todo, enquanto jogou bem, nota 7,5 para ele. Oscar. Olha, eu vou dizer uma coisa sobre o Oscar que nem eu esperava dizer. O Oscar está jogando muita bola nessa função de segundo volante, hein? Cara, o Zubeldia, não sei se ele já tinha visto algum técnico do Oscar fazer essa experiência. Foi ele que tirou da cachola, tá muito bem tirado. Porque eu vou dizer uma coisa, o cara tá jogando fino. E aí ele ainda consegue fazer um trabalho, não digo de marcação, porque no cacuete nem é para isso, mas consegue chamar o jogo para si numa posição em que ele não é tão protagonista como quando está no ataque, né? E mesmo assim consegue realizar jogadas boas. Hoje deu um passe primoroso na hora do segundo gol para o Rian Francisco, que acabou chutando a bola, batendo no goleiro e voltou para o Rodriguinho. Então, nota 8 para o Oscar. Foi bem demais. Enzo Dias, outro jogador incansável, luta muito pelo time, se entrega, tomou um amarelo, é verdade, saiu depois também, mas leva uma nota 7,5. Luciano, grande partida do Luciano, fez o primeiro gol do time, contribuiu na organização da equipe também, tá? Contribuiu para a vitória de novo hoje, foi um cara que teve uma dinâmica de jogo muito positiva, se movimentou, ajudou os atacantes da frente, vou dar nota 8 para o Luciano também. Lucas Ferreira alternou bons e maus momentos, ainda não lembra aquele jogador que estreou nos primeiros 3 jogos pelo São Paulo, correndo, passando pelo zagueiro, ele está um pouco atrapalhado, mas ele teve bons lances pelo lado esquerdo hoje. Nos 2 ele tentou chegar, bateu no gol, um deles foi na trave, então você vê que é uma função que ele pode arriscar mais fazer também. E o André Silva,
O André Silva fez o seguinte, ele colaborou muito na participação que precisa ter de um jogador ali na frente, né, e para o time também, tentando marcar, tentando roubar a bola, mas tecnicamente ele ficou devendo hoje de novo. Tem jogadas que ele perdeu um gol feito na cara, então para dar uma descansadinha nele também. Nós tivemos no time Pablo Maia, que entrou melhor hoje do que em outros dias, dá para dar uma nota 6 para ele. Bobadilha, que entrou só no final do jogo, também não deu para ver muito o que era possível fazer, mas acho que o que ele fez, o que a gente conseguiu ver, merece aí uma nota 6. E nós temos... Então tem o Rian, que eu falei, o Rodriguinho, que entrou, fez o gol. O Rodriguinho entrou bem, ele perdeu um gol inacreditável, com gol aberto, chutou na lua, mas o gol que ele fez foi um belo gol e ele entrou bem, dando uma dinâmica de movimentação interessante para o time ali também. Dá para dar uma nota 7 para o Rodriguinho. O Rian, não falei a nota, entrou lá no ataque, se movimentou bem, recebeu o passe primoroso do Oscar para tentar fazer o segundo gol, bateu com muita categoria na bola, mas o goleiro conseguiu defender e ela sobrou para o Rodriguinho e ele fez o segundo gol. Mas ele entrou bem na partida, vou dar nota 7 para o Rian Francisco também. Falei do Bobadilha? Falei. Deixa eu ver quem mais que entrou aqui que eu preciso lembrar. Foram esses 4 aí, né? O São Paulo terminou o jogo com vários jogadores da base em campo, né? Rodriguinho, Lucas Ferreira, Matheus Alves ia entrar, acabou não entrando. Rodriguinho, Lucas Ferreira, Rian Francisco, o Lucas já estava jogando, Matheus Alves quase entrou. Enfim, todo mundo pôde participar mais um pouquinho do time no jogo de hoje. E o São Paulo está na próxima fase e hoje foi bem interessante da gente ver também. Então, um abraço para todo mundo. Voltamos aí nos próximos jogos para a gente conversar por aqui. Valeu, galera. Aquele abraço. Até mais.